A paz do Senhor, né? Eu quero compartilhar com os irmãos uma palavra que está em Josué 1:9. Eu gostaria de refletir com os irmãos hoje sobre a presença de Deus. Vamos lá? Não te mandei eu, esforça-te, tem bom ânimo, não pasme nem te espantes, porque o Senhor teu Deus é contigo, por onde quer que andares. Quando Deus chamou Josué, ele deu uma tarefa para Josué. E no início dessa tarefa, ele deveria atravessar o Jordão. Antes de chegar à terra, ele deveria atravessar o Jordão. Então Deus chama Josué e começa a dar orientações para ele sobre como ele faria. Depois disso, Josué chama o povo e começa a orientar o povo. Eu vou ler para os irmãos que está em Josué 3:5. Disse Josué também ao povo: santificai-vos, porque amanhã fará o Senhor maravilhas no meio de vós. Então, essa orientação para o povo era muito importante. Santificai-vos, porque Deus vai fazer maravilha no meio de vós. E uma outra orientação era no momento em que eles chegassem às margens do Jordão. Como é que eles fariam? Está em Josué 3:11. Eis que a arca do concerto do Senhor de toda a terra passa o Jordão diante de vós. Tomai, pois, agora 12 homens das tribos de Israel, e cada tribo um homem, porque há de acontecer que assim que as plantas dos pés dos sacerdotes que levam a arca do Senhor, o Senhor de toda a terra, repousem nas águas do Jordão. E se passarão as águas do Jordão, e as águas que de cima desce pararão num montão. Então, Deus deixa claro ali que a arca seria levada, e no momento em que os homens pisassem na beira do Jordão, o Jordão abriria. Vocês já ouviram falar sobre a arca? Irmãos, a arca do Senhor, no Velho Testamento, é a presença de Deus. Quando Deus resolveu falar com o povo, ele pediu que fosse feito um tabernáculo. E nesse tabernáculo tinham vários locais. E o local mais importante do tabernáculo era o Santíssimo. No Santíssimo ficava a arca. Essa arca era a presença de Deus. Simbolizava a presença de Deus, a justiça de Deus. No Velho Testamento, Deus não falava com todos os homens. Deus falava com homens chamados especificamente. Moisés foi um. Falou com Deus, ouviu Deus, orientou o povo sobre o que Deus queria. E Josué também foi um chamado por Deus. Mas o que eu quero refletir com os irmãos é sobre a presença de Deus com a vinda de Jesus. Mudou alguma coisa? Vamos refletir um pouquinho? Então, no Velho Testamento, a presença de Deus era restrita a algumas pessoas. E eram feitos também alguns sacrifícios para expiar o pecado. Mas, no Novo Testamento, Deus resolveu enviar seu próprio Filho como sacrifício perfeito e agradável a Deus. Irmãos, Jesus morre, entrega-se na cruz para que nós possamos ser salvos. E aí Jesus abre um caminho, diz a palavra que o véu rasgou-se, o caminho é aberto. O caminho é aberto. Nós podemos agora, através de Jesus, falar com Deus. E aí eu quero refletir com os irmãos sobre algumas passagens que o próprio Jesus esteve presente, o próprio Jesus falou sobre elas. Eu vou falar, a primeira passagem que eu vou falar é sobre a mulher samaritana. É uma passagem bem conhecida. Jesus chega até o poço em Samaria. E aí Jesus começa a dialogar com a mulher. E ele pede água para aquela mulher. E Jesus fala para ela assim no meio do diálogo: mulher, se tu beber da água que eu tenho, jorra em ti
uma fonte para a vida eterna. Então a água que Jesus tinha não era a água natural que a mulher tinha, mas era a água espiritual, algo que iria jorrar, que iria brotar dentro dela e fazer com que ela fosse transformada. Então Jesus fala ali que o que ele tem para nós é algo que transforma, mas que também jorra para a vida eterna. É algo que muda a sua vida, mas que também muda a vida de quem está perto de você. É algo que transforma tudo e todos, a partir do momento que você aceita Jesus como Senhor e Salvador. Ok? E também no meio desse diálogo, Jesus fala para ela assim: mulher, importa que os meus adoradores me adorem em espírito e em verdade. Por quê, irmãos? Porque Deus é espírito. Coisas materiais, gestos materiais, ações materiais somente, fica só aqui. Mas moveres espirituais atingem o coração de Deus. Uma adoração verdadeira atinge o coração de Deus. Eu quero também agora refletir com os irmãos sobre uma outra passagem. Jesus, antes de partir, de ir para o Pai, ele fala assim para os seus discípulos. Muitas coisas que Jesus falava para os seus discípulos, eles nem compreenderam naquele momento, foram compreender depois. Mas Jesus falou para eles: olha, eis que eu vou e vos envio o Consolador. De quem Jesus estava falando? Ele estava falando do Espírito Santo de Deus. E quem é o Espírito Santo de Deus? Pai, Filho e Espírito Santo. Os três são um. A obra é completa na nossa vida através do Pai, do Filho e do Espírito Santo. E Jesus fala assim: eu vos enviarei o Consolador. É o Consolador que nos ajuda, é o Consolador que nos adverte, é o Consolador que nos corrige, é o Consolador que nos mostra o caminho. É o Espírito Santo de Deus que tem essa função na nossa vida. Aceita Jesus como seu Senhor e deixa o Espírito Santo de Deus te conduzir. Tá bom, irmãos? Então agora eu quero falar uma outra passagem. Essa outra passagem, em certa ocasião, Jesus estava tentando ensinar para os seus discípulos como orar. Ele estava fazendo uma reflexão de como os religiosos daquela época oravam. E eles começam a falar que os fariseus, os judeus, o povo lá daquela época estava muito preocupado em fazer longas orações, estavam muito preocupados em seguir longos rituais. Quando Jesus vai e fala assim: olha, com vocês não vai ser assim. E aí ele ensina para os seus discípulos uma oração que todos nós conhecemos, que é o Pai Nosso. No Pai Nosso, irmãos, Jesus começa falando assim: santificado seja o vosso nome. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o vosso nome. Então ele já diz aí o atributo de Deus. Deus é santo. Coloque-se na presença de Deus com toda reverência. E depois ele fala assim: venha a nós o vosso reino. Como é possível, irmãos, um Deus santo vir a nós? É possível através de Jesus. Ele é o mediador. É Ele que abriu o caminho para que nós possamos ir até Deus. E quando é que o reino de Deus entra na minha vida e na sua vida? O reino de Deus entra na nossa vida quando nós aceitamos a Jesus como nosso Senhor e Salvador. E aí é como se a água jorrasse, transformasse e me colocasse no reino, né? Estou agora dentro desse reino de um Deus que é santo e misericordioso. E o Pai Nosso também vai falar sobre o perdão. Quando nós aceitamos a Jesus como Senhor e Salvador, nós
temos que nos arrepender. Não é isso? O que nós recebemos de Deus? O perdão. A palavra de Deus diz que Deus nos amou primeiro. A ação é de Deus. Depois ela tem uma reação, que é a nossa aceitação e arrependimento. Então Deus nos amou primeiro, exerceu sobre nós uma misericórdia e uma graça imensurável, porque nós não somos merecedores. E aí Deus nos perdoa, nos ama, nos acolhe, nos mostra o caminho. E nós aprendemos a perdoar? Você perdoa? No Pai Nosso diz assim: assim como nós perdoamos, nós seremos perdoados. Deus já nos perdoou. E por que você ainda não perdoou o seu irmão? Jesus também, quando falou sobre o perdão, em certa ocasião ele falou assim: se alguém vier a ter contigo 70 vezes e 70 vezes se arrepender, perdoa. Mas, perdão, ele não falou 70 vezes, ele falou 70 vezes 7. Perdoa. Né? Os discípulos estavam ali questionando quantas vezes temos que perdoar, e ele diz 70 vezes 7. Quantas vezes nós não perdoamos, né? E o Pai Nosso também vai falar sobre o pão de cada dia. Quando eu penso no pão de cada dia, irmãos, eu penso na palavra gratidão. O que é o pão de cada dia? É buscar ao Senhor todos os dias. É saber que Ele é o provedor. Quem é o provedor da sua vida? Quem é que provê o seu trabalho? Quem é que provê a sua saúde? Quem é que provê a sua paz? Quem é o provedor da sua vida? Então, o pão nosso de cada dia é gratidão diária. Todos os dias nós temos que agradecer. Não é um ato de religiosidade onde eu leio um texto, uma oração, ou onde eu sigo rituais só por seguir. Mas é gratidão diária, é comunhão diária. É olhar de manhã, quando você olha para sua família, e você falar: muito obrigado, Senhor, porque está todo mundo aqui. Não tem ninguém na rua, não tem ninguém no hospital, não tem ninguém desempregado. Então, gratidão é algo muito importante, irmãos. A gratidão, ela agrada a Deus. A oração do Pai Nosso também, ela vai falar sobre livrar do mal. Livrar do mal. Deus é nosso protetor. Diz a palavra que Ele é nosso guarda fiel. Ele que nos guarda, Ele que cuida de nós, Ele que protege a nossa vida. Então, eu quis falar, irmão, sobre essas 3 passagens rapidamente, para mostrar que a presença de Deus, ela é adquirida através de quê? Da oração, da aceitação de Cristo como Senhor e Salvador. Aceite a Jesus como seu Senhor e Salvador. E essa presença, ela vai estar na sua vida diariamente. Tem um versículo que diz assim: os que me amam guardam os meus mandamentos. E os que me amam, Jesus falando, né? Serão amados do Pai. E os que me amam, me apresentarei a eles. Ou seja, me manifestarei a eles. Então Jesus fala: se você me ama, se você guarda os meus mandamentos, eu me apresento a você. Então, se você não tem essa praticidade de buscar ao Senhor, e você acha que buscar ao Senhor é algo muito difícil, mude seu conceito. Compreenda que Jesus, quando Ele morreu na cruz, ele abriu esse acesso. E não é porque você é bom, não é porque você é merecedor, não é porque você sabe a Bíblia toda, já leu toda a Bíblia, não é por isso. Mas é porque Jesus quis te amar primeiro. Ele te amou primeiro. Ele fez o sacrifício por você. E aí Ele fala: quero ter comunhão contigo. Jesus quer, irmãos.
Eu creio que alegra o coração de Deus quando a gente busca o Senhor, quando a gente fala, quando a gente vai tomar decisões na vida e a gente fala: Senhor, me orienta, me mostra o caminho. E Ele vai mostrar. Se você pensa que se por algum motivo você fez algo errado, está bloqueado, pensa que não pode falar com Deus, isso não é verdade. Isso é algo que o inimigo quer colocar na sua cabeça. Você pode falar com Deus. Entre na presença de Deus, ajoelha, chora, clama, suplica, pede a Deus um caminho e Ele vai te mostrar o caminho. Eu agradeço. Um abraço.